obras. Alguém está fazendo uma obra no nosso coração. Tá? Tem obra que a prefeitura da cidade está parada. E elas estão paradas na obra. A obra delas não estão andando, estão paradas. Mas nós que estamos aqui, a obra está sendo feita, está sendo edificada. Por que nós estamos aqui e a nossa está sendo a deles? Não. É porque quando você ouve a palavra de Deus e a fé, ela é exercitada, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A cada dia que você vem, uma carreira de tijolo, ou um tijolo, ou uma madeira, um bem principal está sendo colocado. Quando você não vem, essa parte não funciona. Ela não é colocada. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai edificando a nossa vida a cada dia que a gente ouve. Irmãos, ninguém edifica. Casa, daí me diga, se eu te der uma planta de uma casa e você colar ela num poste lá no terreno e deixá-la lá, a casa vai ser construída? Não? Ela não tem esse poder, né? Pois é, tem gente que está se vivendo desse jeito. Tem gente que diz que tem Deus, confia em Deus, tem a Bíblia dentro de casa, mas está esperando a casa ser edificada por conta própria, por si próprio. Aí tem que ter o Aldair da vida, o Everton da vida e outros mais da vida, para chegar lá, né, saber qual é a madeira que vai comprar, cortar as madeiras e começar. E além disso, não é só isso. Tem que ter alguém antes deles. Tem que ter alguém antes dele, primeiro para trabalhar no terreno, tirar as pedras. E depois começar a preparar uma outra empresa, preparar a foundation. Aí entra eles. E depois deles entra um outro que faz o sheetrock, depois entra o outro que massa, pinta e faz os finish, enfim. Essa é a construção de uma casa. Casa não se forma by yourself, não se forma por si própria. Então não existe crente em casa sendo edificado. Não existe. Isso é engano do diabo dentro da igreja. É que eu digo para você, o diabo entrou na igreja, ele está sentado na igreja, sentado numa cadeira da igreja e bombando no ouvido das pessoas que podem ser igreja em casa. Entendeu? Ela não pode, porque é como uma planta e você tem ninguém para construir. E Deus está construindo na nossa vida. Nós somos uma obra de Deus e nós estamos sendo edificados. Então nós estamos em obra. Vira para o seu irmão e fala assim: estou em obra. Parece que você está com vergonha do vizinho, acho que você está fazendo uma obra clandestina, né? Você está fazendo uma meia água, fazendo um gato. Diga para ele, você comprou, o seu terreno foi comprado. Então diga para ele assim: estou em obra. Estou em obra. Pronto, quem tem que ouvir vai ouvir, quem tem que saber vai saber. Porque é assim, não é você que está fazendo a obra, é Deus que está fazendo a obra na sua vida. Amém? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Quando você encontrar os dose única depois do culto, fala para olha, hoje o pastor falou sobre obras, que tem crente de dose única, né? Dose única. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Se alguém puder ler para mim, eu agradeço muito. Lá em cima está correndo uma linhazinha de alguma coisa, alguma informação, algum pedido, por favor, se você puder fazer, eu agradeço, porque para que a gente possa caminhar direitinho, porque às vezes a gente está no meio do culto, o Espírito Santo está chamando no telefone, né? Eu não sei onde ele está, ele não está aqui, mas ele está chamando no telefone, atende aí, help! Então vamos lá, quem pode ler para mim? 1 Coríntios 3, versículo 9. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais... Esse é 1 Coríntios. Os homens... Mas 3 vezes 3 é 3, 9. 3 ao 9. 3, 9. 3, capítulo 3. Do 3 ao 9. Não, capítulo 3, versículo 9. Só o 9. É porque você botou 3 ao 9. Ah, então tá. Capítulo 3, de 3 ao 9. Então vai embora. É porque eu esqueci, que eu só vou trabalhar no versículo 9. Desculpa, vamos lá. Por favor. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais?
Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Viu? Nós somos cooperadores de Deus. A Bíblia fala de 2 cooperadores, a Bíblia toda fala. Você e eu e os anjos. A Bíblia diz que os anjos são cooperadores de Deus para a obra da redenção. E você é cooperador de Deus para a obra em você. Depende de você. Depende de mim, depende de nós, para que a obra seja edificada. É por isso que eu digo, é por isso que a gente aprende que precisa de um esforço, depende de um sacrifício racional. Você tem que apresentar seu corpo. O fato de você não estar apresentando o seu corpo na igreja, está dizendo que você não está dando culto a Deus, louvor a Deus. Você está me entendendo? É a mesma coisa que é a mesma coisa que eu chegar na obra. Nós vamos falar de obra e de terreno, de arado, enfim, vamos falar do que precisa construir uma casa. Eu chegar lá na igreja, no terreno, o Aldair chegou lá e a madeireira chegou, deixou todas as madeiras lá, as joins, eu não sei como é que chega lá. O primeiro carregamento que chega, eu não sei. Mas eu acredito que sejam as madeiras todas para poder começar. Prego, essas coisas. Aí eu chego lá na obra, tá? Chego na obra e não tenho uma direção aonde começar. Lógico, se ele colocou sobre mim a autoridade de começar o trabalho, que eu acredito que é isso que o Everton faz, ele mesmo vai distribuindo o trabalho e a obra começa. Mas os outros que não têm essa definição, ou esse direcionamento, vai sentar e vai esperar. Vai depender de quem? Do dono da obra. Então é por isso que Deus está falando conosco através de 1 Coríntios, porque a igreja de Corinto, era cheia de pessoas cultas. A igreja do Corinto é uma igreja rica de pessoas só formadas. Sabe, pessoas de tudo que é lado, porque era uma igreja bem imigrante, que tinha pessoas de diversas colocações em cidades diferentes, pessoas de dinheiro, tinha muita gente de dinheiro nos seus níveis. É por isso, entendo o que eu vou falar para vocês. Eu sou mais do que, eu gosto de estimular as pessoas a crescer na vida, em todos os sentidos. Mas tem pessoas que precisam ficar ignorantes. Porque quanto mais ela vai ser edificada na vida com o esforço próprio, mais ela vai se sentindo autossuficiente. Já viu esse tipo de pessoas? É aquelas pessoas no bairro que a gente mora. Lá no tempo que a gente era criança, tinha bairros ali, que sempre no nosso bairro tinha uns mais pobres, mas tinha uns pouquinho, que tinha um pouquinho mais de dinheiro, a casa era melhor. Você pode contar que esse da casa melhor, quando ele casou, ele não morou no bairro. Ele saiu fora do bairro. Sabe por quê? Cresceu muito. E o povo que mora no bairro já não é mais a cabeça dele. É isso que acontece com pessoas. É isso que a gente tem com algumas pessoas. É por isso que às vezes Deus deixa ir e por lá no final ele quebra a perna. Para que possam sentir dor. Porque elas ficam imunes à dor. Elas se acham autossuficientes. Ou seja, eu não sou parte da construção. Eu já estou na obra feita. Por quê? Por mim mesmo. Sabe, é importante a gente meditar um pouco nessa consciência, porque se você é um desses que se crescer muito, você vai se distanciar de Deus, começa a orar a Deus para Deus deixar você se distanciar muito. Porque não sei quem foi que falou comigo aqui uma frase, não sei se foi ontem, se foi hoje, que alguém pediu: Deus, se o Senhor vai me permitir crescer e eu me afastar dos teus caminhos, que o Senhor me mate, que o Senhor me tire do caminho, porque eu não posso me afastar do Senhor. Por quê? Porque não é que Deus vai se afastar dele,
dele ou dela, da pessoa, mas ela sabe que ela tem tendências que ela pode, por alguma forma, se afastar de Deus. Entendeu, gente? Está me entendendo? Veja bem, é assim, se eu estivesse no Brasil agora, certamente eu estaria, dentro do estudo que eu estou estudando, eu teria que estar em reuniões para me dar com psicanalistas, aprender deles. Como eu não estou, eu estou aqui. Então, o que ia acontecer? Todo mundo tem o que fazer de segunda a sexta. Isso acontece sempre sábado e domingo. Eu estaria na igreja? No domingo? Certamente não. Por quê? Porque o ciclo de amizade que eu estaria tendo de estudantes, de professores, me ia levar, ou me levaria a caminhos diferentes. E eu ia me afastar da casa de Deus. Ah, mas isso não acontece comigo, isso não acontece com o que eu fui. Não estou falando que é em geral. Eu estou falando que existe uma grande camada de pessoas que se deixa levar. Você está me entendendo? É construção, irmão. É o mesmo que eu chegar para o Everton, que está na responsabilidade do levantar a casa que eles pegaram do proprietário, e falar para ele: olha, eu quero o material top para minha casa, a madeira melhor que tem, as juntas, os parafusos melhor que tem, enfim, eu não sei como é que é, mas eu estou dizendo melhor porque acredito que tenha. Então eu quero material melhor. Aí o que acontece? O que acontece é que no meio da construção, pela experiência do Everton, pelo conhecimento que ele sabe, acontece, falta um material X que estava no nível dos outros, faltou, mas ele tem lá na van dele um material que ele pode conseguir rapidamente e a obra caminhar. Ele diz: bom, eu vou aplicar, eu não estou dizendo que ele faz isso, mas estou dizendo que pode acontecer, eu posso aplicar esse material aqui, porque é uma área da casa que não tem risco ou de desabar ou de rachar, porque esse material vai sustentar. Você está me entendendo? Então ele vai e aplica, mas lá na frente pode acontecer o quê? Da casa dar defeito, ficar fora do nível, o material não correr direito, ou dar uma chuva, o negócio empena, enferruja, eu não sei, pode acontecer alguma coisa que não vai edificar a casa de uma forma verdadeira como o dono quer. Assim é Deus na nossa vida. Ele separou um projeto, uma obra para a gente. Ele quer o top, ele quer o material top, mas não depende dele, depende de mim, de você. E agora? A verdade é essa: Deus não vai edificar a tua casa naquilo que você sabe. Carregar o tijolo é você que vai ter que fazer, sabe? Acomodar uma madeira é você que vai ter que fazer, mas a obra é de Deus. É por isso que nós somos o quê? Cooperadores da obra de Deus. Aí Deus chega, compra o terreno através de Cristo Jesus. Nós estamos aplicando a minha, a sua vida e a cruz do Calvário, porque aqui Cristo é o centro de tudo, tá? Né? Aqui Cristo é o centro de tudo. Então Jesus chega, paga o preço pela sua vida, pelo terreno. Agora não é só isso. Não é só isso. O terreno tem que ser trabalhado, é o processo. Adquirir o terreno é uma coisa, é o processo da salvação. Agora, precisamos entender que essa obra está sendo edificada tudo por amor. O preço que Jesus pagou, ele não pediu do seu bolso, mas ele tirou do coração dele, por mim e por você. Então ele pega a terra. O que ele faz com a terra? Ele pega a terra, né? Nós somos comparados, está lá, como lavoura e edifício. Quem trabalha, quem viveu no interior, né? O André sempre planta algumas coisas na casa dele. Qualquer dia eu vou passar lá, o homem do saco, vou passar lá agora no verão, vou começar a arrancar ali giló, alface. Eu já sei onde é que é, vou lá, depois falo: ó, negão, passei aí e fiz uma limpa, fiz a feira. Claro que não vou fazer, eu brincando, porque eu sei que ele planta. E você que planta, você sabe muito bem. Você adquire uma parte da terra do centro da sua casa, do seu terreno, você tem que trabalhar a terra. E no trabalhar a terra, sabe o que acontece? Você tem que arrancar pedra. Você tem que tirar umas raízes que tem na terra. E é isso que acontece, irmão, no processo da santificação. Tirar entulho, preparar a terra para poder
fazer a foundation da casa é santificação. Você tem que tirar dos seus terrenos aquelas ervas daninha que se chama, né? Você tem que tirar as pedras de esquina. Você tem que tirar a raiz das árvores. Sabe por quê? Uma raiz muito grossa de uma árvore, ela racha uma foundation. É por isso que quem levanta um prédio de 10 andares, ele tem que ter no mínimo uma foundation de 5 para baixo, ou mais. O maior prédio do Brasil, da América Latina, está sendo construído lá em Santa Catarina, em Joinville, como é que é o nome aquela área de praia de Santa Catarina, em Balneário de Camboriú. O maior prédio está sendo construído lá. Agora, imagine a foundation daquele prédio. Imagine a foundation. A sua casa é uma casa regular. Você já vê a altura da foundation do seu basement. Você entra no basement, você vê a parede e você está abaixo do nível da rua. Pelo menos o meu basement é assim. Eu tenho certeza que de vocês também são. Por quê? Porque ele precisa aguentar o peso da casa. Quando você compra uma casa ou tem uma casa que não tem basement, você vai ver que, mas o footing, a estrutura da foundation, ela ainda é para baixo, mesmo que você não tenha o buraco do basement. Ela tem que aprofundar, não sei quantos pés para baixo, para sustentar a casa. E esse processo é um processo que dói na vida do crente. Porque ele tem que abrir mão dos maus hábitos, do vício. Ele tem que abrir mão daqueles momentos que incomoda, sabe? Irmãos, servir a Deus é andar nu diante de Deus. Não adianta a gente tentar cobrir. Por isso, quando Deus fez o homem, ele fez o homem nu. Aí, como um nu humano passou por vergonha por causa do pecado, o homem teve que se vestir. Mas nós éramos para andar nus por aí. Ia ser uma terra de nudismo. Porque é assim que Deus viu o homem, de uma forma puro. Adão era puro. Mas como ele começou a botar uma pedra, uma raiz ruim, através do pecado, teve que cobrir. E aí o que acontece? Hoje, o que a gente faz de pecado, a gente faz no oculto. A gente não quer que ninguém descubra. A gente não quer que ninguém veja. Tem telefone que marido não quer que mulher veja. É isso que eu ia falar ontem, né? Se você quer ter intimidade, abre o seu telefone. Né? Não foi eu que preguei ontem, mas apenas eu queria. E tem telefone que a mulher não quer que o homem veja. Eu não sou exemplo de nada, mas o meu telefone fica comigo o tempo todo. Em casa. Porque eu sei, e à noite também, eu fico, meu telefone, quando eu tiro do bolso, eu digo, eu não quero esse cão mais. Sai desse corpo que não te pertence, eu ponho no canto, ele toca alguém. Sempre. Quando eu estou no meu bolso, ninguém toca. É uma coisa que acontece, eu não sei explicar, mas acontece. Aí eu boto meu telefone toca assim, tem alguém te ligando, eu digo, abre aí, porque ele sabe o meu password, para poder abrir. Minha filha também sabe. Ah, mas então quer dizer que o seu telefone é virgem? Não aparece nada. Irmão, qualquer telefone parece qualquer coisa. Mesmo que você não veja, eles têm a obrigação de botar um pouquinho. Eu já disse aqui para vocês que as meninas estão menstruando 2 anos a menos, sabe? Antes, mais cedo. Porque elas estão sendo erotizadas pela internet. Ah, mas em casa eu controlo. Controla em casa, mas no colégio não controla. Com os outros, telefone dos outros. Você está entendendo? Então, essas coisas, eu não quero entrar por esse caminho, porque não é o nosso caminho, sabe? Não tem filho santo, viu, irmão? Ninguém tem filho santo. Também não tem pai santo, nem mãe santa. Não tem, porque nós não somos nesse sentido. Por mais que você não queira, você pensa, você vê, você imagina. Está aí, nós somos sensíveis demais. Não que é ruim, mas nós somos rude, nós somos duros no que é santo. Porque o que é santo nos custa e dói. O que é profano é fácil. Cola igual a imã na porta da geladeira. Aí quando a gente é pego, o nosso terreno é comprado por Cristo Jesus, o que acontece? Ele precisa limpar. Você quer ver um grande exemplo do que é a limpeza de um corpo e o que acontece depois? Você tem a sua casa.
Eu vou explicar em ordem humana o que é uma libertação, quando os demônios são retirados e o que acontece depois quando eles voltam. Se você pegar na sua cozinha, que você tem uma lixeira na cozinha, aí você começa a jogar atrito ali dentro, né? Carne, pedaço de carne, comida, o que sobra, né? Normalmente tem que jogar para jogar fora. Se você deixar ali no verão, no inverno nem tanto, porque aqui a gente tem esse favor do frio que mata esses cão, tudo ruim, né? O frio é bom porque tem que matar inseto. O inseto tem que morrer. Tá? Aí chega no inverno, no verão, os bichos vêm, que coisa ruim, sujo de parede, tá? Você já viu aqui uma grama surgindo numa parede de concreto? Pois é, o inseto é desse jeito. Ele surge do nada. Vem do cão. A pessoa, mas que isso, o senhor é naturalista? Não, não sou. Eu não gosto de coisa voando na minha cara. Eu não gosto de abelha me picando. Eu não gosto de mosca. Mosquito. Eu fiquei com um problema sério de mosquito, que quando a minha filha foi para o Brasil, ela foi branquinha, voltou com catapora. De tanto que ela foi mordida por mosquito. A minha casa tinha tela em tudo. A minha irmã arrancou todas as telas, não sei porquê. E o mosquito voava. Então, quando eu penso em ser mordido de mosquito, eu já vendo a passagem. Então, vai em nome de Jesus. Vai ser mosquito, vai ser churrasquinho lá do mosquito lá. Porque toda casa tem mosquito. Por causa do lixo. Aí você tem aquele monte de lixo dentro de casa. O que acontece? Ali vai juntar mosca. Ali pode juntar barata. Ali pode juntar rato. Não é verdade? No lixo. Não estou falando do Brasil, estou falando da sua casa, da minha casa. Aí o que você faz? Você vai embora para a rua. Chegar à tarde, a janela está aberta, está cheia de mosca. O que você faz? Eu estou falando do mundo espiritual e do mundo natural. O que você faz? Você chega lá e fala assim, sai para lá, mosca! Sai! Bota no ventilador, sopra, a mosca vai embora. O rato vai embora, a barata vai embora. Quando você virar as costas, ele volta. Porque é do lixo que ele se alimenta. A Bíblia diz que toda vez que o Espírito de Deus chega na nossa vida, que a gente aceita Jesus, a nossa casa é limpa, varrida, lavada, preparada, adornada, como é que se diz? Com perfume para dar um cheiro gostoso. Sabe o que acontece? Aí você vai lá e eu vou lá e começo a esconder uma comida atrás da cama. Igual que os jovens fazem, né? Casa que tem jovem é uma bênção. O quarto é limpo, mas debaixo da cama é um storage. É chocolate, é biscoito, é pipoca, né? Então, quando você tem que limpar, você tem que levar uma lata de lixo para limpar debaixo da cama. Em volta está ótimo, porque não quer que ninguém grite, ninguém ache ruim. É verdade, é desse jeito. Aí o que é que você acontece? A casa está limpa, aí você vai lá, bota uma lixeira, começa a jogar as mesmas coisas, os mesmos hábitos. Você não muda, as moscas voltam, os ratos voltam e as baratas voltam. Não basta você chegar e expulsá-las, lançar a mão, e elas vão voltar porque o que elas se alimentam está ali. Você está me entendendo? Esse é o processo da lavoura, para preparar, para colocar coisas boas. Agora eu quero me deter no edifício, que nós somos edifício, porque o edifício ele é mais melindroso. A lavoura você planta, prepara direitinho, deixa lá e a chuva vai se responsabilizando, ou você faz o serviço da irrigação, para poder todo dia, uma certa hora, igual faz aqui a grama, a água estoura, aí a água vai soprando, igual nos campos de futebol, fica soprando, a grama fica sempre molhadinha. Mas já no processo da edificação de um prédio, é um pouco mais difícil, é mais detalhado. Por quê? Porque a lavoura não corre o risco de uma árvore cair e matar pessoas. Pode até acontecer, mas como ela é fora, afastado, você não tem tanto risco. Mas um prédio é diferente. Então você tem que preparar a terra, você tem que preparar a foundation, você tem que preparar as paredes, você tem que preparar o teto e depois dentro das casas, fazer as coisas devidamente como deve ser feita. Aí Jesus chega para a gente e fala assim, olha aqui, ele diz para a gente assim, Mateus 11, por favor, versículo 28 e 30. Vocês estão me acompanhando até agora? Está fácil de entender? Tá bom. Agora a gente vai entrar na leitura da planta.
na leitura da planta. Tá? A planta está na mão dos cooperadores, nós temos que ler a planta. Se a gente não ler, não vai construir, não adianta pregar na parede, porque ela não vai edificar a casa. Aí, Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim, olha o que Jesus diz. Aí começa a vir as madeiras, os pregos figurativos, tá? Aí Jesus fala assim: vinde a mim, todos, o maconheiro, a prostituta, o travesti, a mulher trans, o homem trans, o assassino, todos, não tem ninguém. Talvez, é por isso que eu digo, a gente está tão acostumado com a gente, que se entrar 3 travestis aí, a gente vai querer correr, vai mandar embora. A gente não vai estar acostumado, vai ficar todo mundo assim, glória a Deus, para ver se realmente está lá atrás. Todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vai até o 30, tá? Aí depois diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo, quem conhece o que é jugo? Quem conhece o que é canga do boi? Aquilo que fica no ombro do boi, tá? O meu jugo é suave e o meu fardo. O fardo é aquilo que vem dentro, que vem do lado do boi, é aquilo que carrega. Ele é leve. Aí começa a construção do edifício. Aí começa a construção do templo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Primeiro, quando ele diz assim, lá no 28, ele fala assim: vinde a mim todos os que estão oprimidos. 28 para mim, por favor. Vinde a mim todos isso, que estão cansados e oprimidos. Gente, olha aqui. O cansaço são aqueles que pedem a Deus e não conseguem encontrar e achar. E o oprimido é aquele que as pessoas o confrontam. Quem são esses? Esses, os cansados e oprimidos, porque um associa-se ao outro. São aqueles que estão no meio do mundo, no ciclo de amizade, e todos são bem beneficiados, todos são bem de vidas, ou todos são bem, vivem uma vida melhor do que a dessa pessoa. E ela começa a pedir a Deus para ter uma vida como aquelas pessoas, igual aquelas pessoas. Existe até uma falsa demagogia. Eu não quero ter o que ele tem, Senhor, mas eu quero ter um pouquinho melhor do que eu tenho. Aí Deus fala assim: ei, falsa modéstia, você tem o que você precisa ter. Agradeça o que você tem, porque quem deu foi eu. Ah, mas que Deus duro. Não. É agradecendo o que tem que você alcança o que você não tem. Porque as pessoas querem pular sobre o que tem para conseguir o que não tem. Gente, isso aqui é profundo demais. Isso aqui está enraizado dentro de nós. Vocês querem ter o que os outros têm, eu quero ter o que os outros têm. Ah, mas claro que quer. Por quê? Porque isso é humano. Isso é humano. Quantos chegam aqui e falam assim: eu vim aqui para poder, eu conheço muitos que disseram assim: eu vim aqui para estudar. Dá o quê? O que você veio dar aqui? Isto, o que você vai dar? Ah, estudar, não, pera. Então você veio estudar. Porque quando você fala estudar, parece que você está dando uma coisa bem. Eu vim para estudar. Estudar o quê? Martelo, serrote? Não. Você veio aqui para ganhar dinheiro, para ter o mesmo que os outros lá no Brasil que vieram para cá têm. Você quer ser igual a eles. Ou eu estou falando uma linguagem que não é verdadeira? Depois o plano muda, mas a primeira intenção é a mesma. Ah, mas não é. Não, isso é humano. Isso, eu não estou aqui julgando ninguém que faz isso, porque é humano. Eu vim da mesma forma. Eu
cheguei aqui, lógico que eu não vim do Brasil, eu já tinha viajado desde 86 para a Europa, conheci lugares melhores do que esse, bem melhor do que esse. Por que você não ficou lá? Porque não me deixaram? Tentar, eu tentei. Ilegal é que eu não fico, eu não tinha como ficar. Aqui consegui ficar na época. De 6 meses da minha vida eu disse, vou voltar para o Brasil. Quando chegar no Galeão, vou beijar o chão daquele aeroporto, porque é lá que eu amo. O amor mudou, o beijo não saiu e a mulher não levou embora. E estou aqui até hoje. Eu conheço uns que falam assim, ai, não sei o que aconteceu, eu sinto o cheiro do cocô do boi, que saudade. Irmão, vai sentir cheiro melhor, criatura. Mesmo no interior tem cheiro melhor do que cocô de boi, não tem, gente? Eu nunca morei, eu morei em cidade. Bom, prédio não tem cheiro bom, porque concreto não tem cheiro bom. Mas o que sai das cozinhas tem cheiro bom. Vai ter uma olhada melhor nas coisas. Então, o que acontece conosco? O que acontece conosco é que às vezes a gente luta para poder edificar um prédio, ajudar a Deus a edificar um prédio rápido na nossa vida. E Deus é um processo, é um tempo certo. O meu engenheiro chamado Espírito Santo, ele trabalha com lentidão. Por quê? Porque ele quer ter a certeza que as medidas estão sendo bem cortadas, os parafusos estão sendo bem atarrachados, os pregos estão sendo bem pregados. Por quê? Porque o meu templo, o meu edifício é para a vida eterna. Você está entendendo, irmão? Tem um carro apitando. Ah, é? Olha aqui. Você está entendendo? O que está sendo edificado aqui, irmãos, aqui, no 101 da Prospect Street, hoje, domingo, dia 15 de março de 2026, o que está sendo edificado aqui hoje é para a eternidade. Entenda isso. É para a vida eterna. É por isso que eu digo, quem não veio hoje, perde. Porque não vai sentir a mesma coisa. Não adianta que as bênçãos do Senhor, a unção da oração que tem quando a gente termina, ela não vai pelo telefone, ela não vai pelo YouTube. É corpo, é toque. Daqui a pouco você vai casar virtualmente com alguém. Já tem gente casada virtualmente. E quer ter filho virtualmente. Sabia? Tem gente casando por telefone. A ignorância está desse jeito. Nós estamos vivendo um tempo de encanto, irmão. Encanto. E aí nós viemos do Brasil para cá, no projeto de Deus, porque eu disse na quarta-feira, ninguém está aqui por força própria. Por mais que você passou por terrenos ruins. Mas não é por conta própria. Ou é pela permissão de Deus, que você encheu o saco dele, ou pela vontade de Deus, porque Ele te ama. Eu não sei. Cada um tem a sua jogada, né? Sua caminhada, eu não sei. Eu espero que todos tenham sido pela vontade de Deus, pelo amor de Deus, pelo projeto de Deus, que eu acredito que é projeto. Porque quando chega aqui você sofre, irmão. Quando aqui você começa a perder umas manhas que lá no Brasil tem. Você sempre tinha, e eu também tenho. Eu também sempre tinha. A gente aprende, é aqui a terra onde o filho chora, a mãe não vê. Porque não tem mãe. Lá no Brasil, aqui, ó, bom, não sei, a Regis tem mãe aqui, né? Então fica mais fácil. Quer dizer, a Larissa tem mãe. Então, mas você está me entendendo, né? Qualquer coisa ele corria para casa da mãe porque tinha abrigo. Aqui você tem que lidar com amigos. Aquilo que teu pai e tua mãe não ensina, lá fora o mundo te ensina. Ensina com dor. Porque ninguém tem paciência com babaquice, desculpa a minha expressão. Porque tem umas pessoas que vivem de babaquice. Tem pessoas que vivem de ignorância, de bobagem. E lá fora o mundo é mais cruel. Esse é o projeto, esse é o momento em que está sendo edificada a foundation. Aí na foundation tem que sair do seu coração e do meu, sabe? A traição para com os outros. Sabe, tem que sair do nosso coração a maldade que a gente tem, porque a Bíblia diz, o que me separa de Deus não é o meu pecado, mas é a minha iniquidade. A pessoa fala pecado, 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 mas elas esquecem que o pecado é o resultado
de um coração mau. Porque primeiro surge aqui, tá? Aliás, primeiro surge aqui, depois vem para cá e depois sai. Então, pecado, porque ele generaliza tudo. Não adianta ser a pessoa com aparência de boa se o coração é mau. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que o coração é limpo. Então a gente, para poder começar a trabalhar, para edificar a casa do Senhor, o projeto do Senhor, a gente tem que deixar essas traições de lado, essa maldade de lado, sabe? O que acontece, irmão, é que a gente fala muito. É por isso que quando eu fui fazer essa conferência de casais, uma coisa que eu pedi ao pastor Monteiro é o seguinte: trata a mulher como igual ao homem. Porque eu já vi muito encontro, por isso que eu não gosto de fazer no dia, vamos fazer no dia dos namorados. Não, porque aqui eu não trato com namorada, aqui eu trato com quem vive. Namorada a gente pega na esquina, larga na outra. Aqui eu tenho que tratar com quem vive. Intimidade é quem vive. Interna, idade e conhecimento. Então eu preciso trabalhar com família. Essa igreja é voltada para a família. Eu não sou voltado para namorado, romantismo. Irmão, eu nunca aprendi romantismo. Eu acho que o maior romantismo que deve ter é abraçar e dizer assim: eu te amo, vamos caminhar juntos, vamos vencer. Estende o tapete vermelho, bota rosas, bota coraçãozinho, quando chegar, solta a bolinha. Isso é muito romântico. Mas no dia seguinte tem tantos que passam por esses corações, mesmo depois está se separando. A gente tem que, tem que ser igual Nelson Rodrigues, carne crua, ensinar na verdade. Sabe por quê? Porque na hora que se separa, viram inimigos e querem matar uns aos outros, querem arrancar um dos outros. Então a gente tem que ensinar a verdade. Não existe romantismo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Existe amor, verdade e vida. É isso que nós temos que ensinar na igreja. Parar com essa bobageira que fica fazendo. Aí bota na internet. Daqui a pouco estão até dançando valsa, estourando uma champanhe. Daqui a pouco já vem com roupa íntima. E daqui a pouco já começa. Aí vira uma zona. Porque é isso que estão fazendo dentro da igreja. Não é assim. Trabalhar com casais é trazer para dentro, entrar na crise. Tentar encontrar fatos e condições para que as crises sejam resolvidas. Ensinar alguém, porque quem está de fora é mais fácil. Pensa melhor. Porque senão o casal está daqui beijando na boca. O casal que eu digo assim, marido e mulher, quem está ali, chega em casa, tem uma relação sexual, na segunda-feira o cão está pegando todo mundo dentro de casa. Porque não mudou nada. Foi só mimimi. Restaurante fino não fortalece a saúde de quem precisa comer comida que sustenta. Ninguém. A Cília fez um quindim, uma forminha que deve tapar o primeiro buraco do dente. Sabe aquela forminha de limpadinha pequenininha, menor que tem? Sabe? Eu acho que é quase do tamanho da forminha do brigadeiro. Eu acho que é quase do mesmo tamanho, né? Aí eu olhei assim e digo, não sei não, deixa aí. Aí quando ela começou a tirar, eu digo, não dava para mim experimentar. Ela veio, trouxe e deu um quindim. Gente, quando ela virou o quindim assim, o negócio de trás era uma delícia. Eu digo, uau, isso dá vontade de comer logo os 10 que ela fez, né? Porque ela só fez 10. Marvada, né? Só fez 10. Aí eu digo, dá vontade de comer tudo. Aí ela trouxe um prato de sobremesa desse tamanho e um quindinzinho bem no meio. Eu falei, isso aqui está parecendo restaurante fino, que você paga $350 por um prato de comida e vem uma coisinha para alimentar passarinho. Ô raiva que dá. Mas a coisa é fina. Rapaz, se eu quisesse comer coisa fina, eu comia agulha. Sai pra lá, rapaz. Eu engolia carretel de linha, não é? Em vez de macarrão. Eu gosto de pagar com coisa, mas gosto de comer coisa que me sustenta. Sair de um restaurante desse, pagar $350, $300, o que for, o preço que for. Chegar em casa, tem que passar no meio do caminho, parar no McDonald's, fica difícil. Então é melhor parar de ver no McDonald's. Então tem coisas, irmãos, que a gente tem que, eu prefiro ir pelo lado, desculpa a minha expressão, grosso de ser. Porque o lado romântico você faz quando estiver em casa.
Eu não posso incentivar a você a uma vida que é irreal. Não é orgânica, é irreal. A igreja não veio para fazer rótulo. A igreja veio para cortar na carne o que precisa ser cortado, mas curar a ferida. Esse é o processo da formação da casa. Para que a casa fica strong, sabe? Fica forte. A Bíblia diz que quem constrói uma casa na beira da areia, quando vier a onda, o vento vai derrubar. Mas quando você constrói a casa na rocha, sabe? O vento sopra e a casa não cai. É porque as pessoas estão querendo passar mensagem para as outras. Eu fui assistir uma das últimas palestras para casal que eu tive paciência de ir nessas épocas aí. Nós acabamos de falar agora aí Não sou contra, veja bem, esse negócio de fazer dia dos namorados, não sou contra. Eu só não faço porque eu acho que é muito rótulo, é muita embalagem e o que está dentro é muito mais sério do que aquela embalagem. Romantismo, irmão, não cura feridas internas do casal. O que cura é a palavra de Deus e confronto. Romantismo a qualquer hora você faz, em qualquer lugar, depende de quem querer. Mas consertar, curar uma ferida não cura assim, qualquer hora. Né? Você tem que trabalhar, porque são coisas antigas que estão sendo enraizadas. Eu não sou contra, mas eu apenas, quando eu fui na última que eu fui, sabe, a palestra era assim, ó, você tem que investir, você tem que depositar na sua mulher, igual uma poupança, sempre tem que depositar alguma coisa, porque o dia que você for na poupança, você tem alguma coisa de volta, sabe, você tem sempre que dar para ter, sabe, e eles colocaram o homem num local, num jeito que o homem tinha que comprar sexo, do jeito que estavam falando. Tem que encher a mulher de coisas boas, encher a mulher de coisa que ela precisa ser reconhecida, mas com coisas materiais. A mulher, na minha opinião, a mulher, o que a mulher atrai no homem? Se atrai no homem? Estou falando fora do corpo, tá? Lógico que o corpo influencia, porque é o corpo que gosta do corpo, do cabelo, dos olhos, enfim, fora disso. Mas o que ela quer encontrar dentro do homem? Um homem que seja homem, não babaca, homem. Porque para viver com babaca ela vive sozinha, porque a mulher tem mais coragem do que homem. Me desculpa meu linguajar, tá? Eu não sou machista, também não sou feminista, porque eu não posso ser feminista, né? Eu sou homem, né? Mas ela não quer um homem babaca. Ele quer um homem que divida com ele as coisas. Porque tem homem que faz aí, você sabe mais do que... Não faça isso. Seja homem. Senta aqui, meu amor. Vamos rachar aí, vamos ver o que está acontecendo. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Porque no dia que tiver um problema, você não vai ter a desculpa de dizer assim, eu deixei tudo na mão dela, ou tudo na mão dele, e agora fui traído. Não! Os dois pensaram, decidiram e fizeram. Essa é a navalha na carne de muita gente. É por isso que tem homem que larga para lá, e a mulher fica super... Aí eu entrando na palestra, meu Deus, fica super carregada com coisa, e daqui a pouco está dando crise dentro de casa. Porque eu não tenho um homem junto comigo, os meus filhos não me ajudam. E começa, por quê? Porque a mulher tem que trabalhar lá fora, tem que trabalhar dentro de casa e ainda tem que fazer os afazeres. Eu trabalho com pessoas, né? A gente pode ver dentro do caminhar da carroça, daquela família, da carroça no bom sentido, das coisas do dia a dia, a carruagem, do bom sentido. É ela que domina toda a área. Eu vejo lá as coisas, e ela fazendo lá, porque eu vejo as coisas expostas. E o marido está só ganhando dinheiro. A minha opinião, biblicamente está errado. Porque a mulher não foi feita para isso. A mulher não foi feita para isso. Ela é ajudadora. Ela pode trabalhar, ela pode dividir com ele, mas é ajudadora. Ele tem que estar no controle da casa. É bíblico. Ele é o provedor, ele tem que ter o controle da casa. Agora, se eu acho que não é possível tudo. Desde que
tenham um bom senso de uma divisão. Para que ande normal os dois. Para que o edifício da casa seja construído. Sabe o que acontece? Muitos dos problemas é porque você educa os seus filhos do jeito que você é. Aí quando o seu filho vai casar com a filha da Mariquinha, lá é diferente. Lá o marido faz tudo, o pai dela faz tudo. Aí quando chegar lá, o seu filho não vai fazer, vai dar crise. Ah, porque eu fui criado assim, eu vim de um lar assim. Não é assim. Não é assim. Não pode ser assim. Não funciona assim. Tudo que você fizer para o seu filho, não deixar ele fazer, você está dizendo assim, você é um inútil, meu filho. Eu tenho que fazer por você. Tudo que você deixa o marido, a mulher fazer, e você não faz, você é um inútil para sua mulher. Tudo que uma mulher faz, a mulher é inútil para o homem. Deus colocou o homem e a mulher para construir uma casa, juntos, a responsabilidade. Se o Odaí chegar na obra, largar na mão do Everton e só voltar para pegar o dinheiro, o problema é que ele dizer, não, você largou na minha mão, você devia ter vindo aqui e fiscalizado a obra durante o período. Você que é o dono da construtora. Ah, eu confio nele. Não confia! Confia meio a meio. Porque você tem a responsabilidade de avaliar o que ele está fazendo. Porque ele está responsável pelos outros. Você está me entendendo a cabeça? Isso é construção de obra. Você é cooperador. Deus está deixando na tua mão a responsabilidade igual. Igual. É por isso que hoje em dia tem as crises, que as mulheres estão ganhando mais do que os homens, trabalhando mais do que os homens, e logicamente ela vai apelar mais do que os homens. Irmãos, eu aconselho família. Me desculpa se você não está gostando de mim hoje, mas você vai gostar amanhã, um dia você vai lembrar de mim. Ou se eu estou profetizando coisa ruim para minha família, não. Não estou não. Eu só estou dizendo, a roda passar à frente da carruagem. A roda tem que ir junto com a carruagem. Todo mundo junto. E você quer uma coisa melhor? Pergunta para o seu filho quando chegar em casa, quanta gente paga de luz? Quanta gente paga de gás? Pergunta para eles. Porque quando eles entram dentro de casa no banheiro, fica o tempo todo com a água rolando. Sai, deixa a luz, pergunta para ele, sabe o que está faltando? Senta junto, vem aprender. Soma para mim aí. Não, isso é trabalho meu, do pai, isso é trabalho dela, da mãe. Não. Junto. Vamos, são 5, 20 para cada um. Assim, no sentido de 20% para cada um de pensar. Você está entendendo? 20% para cada um de pensar. Por quê? Porque, lógico, para quê? Abre uma aspa aqui. Idades e idades. São idades que possam pensar e refletir. Porque é desse jeito. Pergunta se eles sabem. Eles não sabem quanto custa. Mas por quê? Porque você não ensina. Pergunta para o Luquinha se $250 é muito dinheiro. Fala, Luquinha, pega o papel. Estou usando Luquinha, porque também tem José Pedro ali, por causa da mesma idade. Pega uma caneta, um papel. Faz aí, um pauzinho. 2, 3, até 250. Pergunta para ele, quantos pauzinhos aí? É pouco ou muito? Eu vou dizer, muito é o que papai gasta de luz quando você não apaga. É muito novo para ele. Não. É ensinamento. É construção de obra. Eu estou dizendo na área natural das coisas, mas tem a área espiritual das coisas. E a área espiritual é melhor ainda. Porque eu já falei o seguinte, o que seus filhos são, você que foi responsável por eles. Eu bato muito na igreja, num tema dentro da igreja, é porque as pessoas acham que a igreja, em 1h30, vai santificar a vida dos filhos dela o resto da vida. Os filhos dela têm 7 dias na vida como nós temos. Eles têm 24 horas em cada dia como nós temos. Mas no domingo, das 24 horas, as 8 que a gente tem para poder dar uma saída, né? Porque 3 para trabalhar, 3 para dormir, 3 para dormir, para poder se divertir. Dessas 8 para divertir, você tira 1h30 para vir para a igreja. Dessa 1h30, 40 minutos, a professora desce, até botar aquela ganguezinha no rumo, para eles poderem te ouvir, o que não é fácil.
Quem é mãe sabe muito, até botar a ordem para poder ouvir, já levou ali uns 15 minutos para poder organizar as coisas todas. Aí de 45 ficou ali 30 minutos. Em 30 minutos, você vai edificar a vida dos filhos dos outros, enquanto estou em casa 7 dias, não sei quantas horas, e não fazem nada. Os pais não abrem uma Bíblia, não ensinam uma Bíblia, não botam para orar e depois dizem assim, a igreja não tem nada. Eu tenho que procurar uma igreja que tem as coisas. A igreja não é lugar de procurar as coisas. Lugar é de salvação, de ouvir a palavra de Deus. Quer diversão, vai para a rua, vai para o parque. Eu não quero dizer que com isso, ficar aqui dentro de cá, aqui dentro da igreja, a gente não pode fazer uma coisa. Não estou dizendo isso, mas não é obrigatório. Hospital, você não vai encontrar piquenique no hospital. Você vai para ser curado da sua doença. Você está entendendo? A construção, ela tem que ser dura. E dói. Abandonar essas coisas, parar de fazer essas coisas, incomoda. Mas uma coisa eu digo, quando as paredes subirem, que elas forem adornadas por fora, o telhado descer, as luzes acender, você vai poder chegar dentro da casa, fechar a porta e dizer, estou seguro para qualquer tipo de eventualidade. Porque a casa foi construída forte. E aí você vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a obra que Deus preparou. É um projeto, irmão. E somos nós. Ei, deixa eu dizer para você, eu sou filho de família sem pai. Lógico, minha mãe não ficou grávida andando no trem cheio. Entendeu? Eu tive um pai, aspa, fez. Mas eu fui criada por mulher, pela minha mãe, que era macho e fêmea ao mesmo tempo. Você entende essas coisas? E quem criou filho sem marido sabe muito bem o que eu estou falando. E também quem criou filho sem ter mulher, que é um pouco difícil, também sabe o que eu estou falando. Mas a gente foi sempre educado, morando mal, comendo ruim, porque não tinha muito dinheiro, mas educado desse jeito, a dar valor. Mamãe dizia assim, peraí, a casa está ficando fosca. Se eu tiver que contratar alguém para poder passar a enceradeira aqui, vou ter que pagar. E o dinheiro da mamãe não dá. Vou comprar um pacote de vermelhão, que era um pó vermelho. Vou comprar cera, vou derreter. Vou misturar o cão. Vou botar vocês, nós éramos 4, 2 de um lado, passando cera. 2 do outro, tirando os móveis. Depois invertia. Aí deixava, agora vai todo mundo sair, porque tinha um cheiro bem forte a cera. Saía todo mundo, vai brincar lá fora, enquanto minha mãe fazia uma coisa, daqui a pouco era... Voltava a gangue toda, senta aí, botava uma toalha, senta em cima, você puxa para lá, o outro puxa para cá. E era com a bunda que dava lustre no chão. Ela falou assim, você salvou, eu não sei, eu vou dizer dólar, mas na época eu não sei nem que dinheiro era. Você salvou para a mamãe $50. Eu não morri não, querido. Eu estou aqui vivo. Vou morrer um dia, mas estou vivo. Porque eu aprendi o valor que tinha. Minha mãe, quando saía para trabalhar, eu morava num bairro, a minha escola era quase 2 horas depois, eu tinha que pegar ônibus, porque eu mudei de lugar, fui morar 2 horas, quase 2 horas depois. Eu morava no Caju e estudava na Água Santa. Vocês não vão saber porque Água Santa é um lugar de várzea, bem longe. Enfim, eram 2 ônibus, quase 1h40, 1h50, dependendo do trânsito. Todo dia. Minha mãe dizia assim, eu vou levantar amanhã de manhã, escute-me bem. A minha mãe falando para mim, escute-me bem. Eu não tenho tempo de cozinhar para você. Eu vou levantar de manhã, vou deixar o feijão semi-cozido na panela de pressão. Você vai levantar, eu tinha que sair para a escola 11 horas da manhã, porque o meu horário era depois do meio-dia alguma coisa. Você vai levantar 8, a panela de pressão você vai botar no fogo, você vai esperar 20 minutos. O tempero está lá, acima da pia, você vai cortar, fazer o tempero, você vai fazer o tempero do feijão quando sair, enfim.
Eu fazia feijão, eu fazia arroz, e o bife estava temperado, eu fritava o bife, comia e ia embora. Essa era a minha vida. Com a minha mãe, era desse jeito. Eu morri não, viu? Eu estou aqui até hoje. É por isso que eu aprendi a cozinhar. Eu aprendi a cozinhar. Tem filho que senta e espera você cozinhar. Se não cozinhar, ele vai ali e pega um tablete de óleo e come o óleo. Você vai comer isso por quê? Frita lá um ovo pra gente. Para quê? Não, você não fez nada. O senhor não fez nada. Sabe o que é isso, irmão? Construção de casa errada. Ei, as paredes estão tortas. Quando fechar a porta, vai ter problema que não vai fechar na hora certa. Por isso que Jesus disse assim, olha, você que está cansado e oprimido, vinde a mim. Ei, eu sou teu amigo. Para aqui, pega o seu cansaço da sua falta de responsabilidade, pega o seu cansaço da sua falta de atenção, joga aqui, pega do meu. Agora, só que no meu caminho, eu vou te ensinar a ser pai, a ser homem, a ser mulher, através da minha palavra. Só que você tem que parar para me ouvir. Eu não vou colocar flores de orquídeas nos vasos da sua sala. Eu não vou botar saltos compridos, roupas de cetim, para sua mulher ficar adornada, não. Eu vou ensinar a vocês o que é ser mulher, e ser homem, e ser pai, e ser mãe. E os filhos serem filhos para aprender a ser pai e ser mãe. É isso que Jesus está nos ensinando. Nós somos projeto de Deus e Ele sabe o que faz. Efésios 1, versículo 4 e 5, a gente já está indo para o final. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A planta, sabe? A planta, ela é dividida em 3 partes. Eu não vou entrar para não ficar muito distante. A primeira parte é conhecer quem é o arquiteto, Senhor. O Daí deve saber disso. De arquiteto para arquiteto, tem uma manha no rabiscar a planta. Eles têm um tipo próprio de fazer a planta. E eles impõem o próprio dele. Você quer ver aqui? Você vai no downtown de Nagasaki, você vai ver que eles estão fazendo um prédio. Você olha aquele prédio ali, você não consegue ver a beleza. Está tudo verde, parece um periquito, parece um papagaio. E com o olho preto, que as janelas são pretas. Umas são pretas, outras são brancas. Você não tem ideia do que vai acontecer quando aquilo fechar o lado de fora, o finish, o touch, o final touch. Eles serão prédios de colunas pretas, brancas e vinho. Serão 3 cores. Eu vi o projeto. 3 cores. Aí você vai poder ver a beleza do que é aquela planta. Mas enquanto aquela planta estava sendo feita, muita madeira foi ter que chamar ela para poder parafusar. Porque ela não vinha para o nível. Aí você tem que pregar uma coisa aqui, meter o martelo, puxar, e com aqui vem com a ganha, ela fica no lugar. Eu já posso trabalhar amanhã lá, me dá uma vaguinha lá, viu daí? Me leva para lá. Mas bota uma cadeira de roda elétrica para ele poder caminhar, não fica difícil. A pé vai ficar difícil. Fica lindo. Então, a saber que o arquiteto ele tem um tipo próprio dele. De repente ele vai fazer o outro prédio que vai ser logo atrás, e a estação vai ser meio diferente, porque ele tem um toque diferente. Cada arquiteto tem um toque diferente. A segunda parte é a limpeza do terreno, e isso que nós estamos trabalhando até agora. Mas tem a terceira parte. É a foundation. E aí o que eu quero entrar depois dessa leitura. A foundation, ela é fundamental. Quanto mais alto para cima, mais profundo para baixo. Quanto mais alto você quer levar a sua família, mais você tem que aprofundar no conhecimento de família. Sabe por que tem muitas filhas de homens, de casais aí, passando sufoco quando casa? Porque não aprenderam, não foram ensinados. Você não pode cobrar de quem você não ensina. O fato de você dar tudo para sua filha, para o seu filho, o tempo que ele quer, isso não é bom. Isso aí é uma erva daninha. Sabe por quê? Ele vai virar monstro, e pior que ele vai sentir dor na mão dos outros.
Sabe por que tem muito homem que casam aí com meninas novas, né? São novos, garotos novos que casam, chega lá o dinheiro não dá, porque ele deixa a mulher gastar tudo que tem direito, e o dinheiro não é o suficiente. Ah, mas é só a mulher? Não, o homem também. A mulher vai trabalhar, ele vai trabalhar, o homem chega em casa, vai chegar duro, porque gastou tudo no meio do caminho. Não tem uma provisão para um dia seguinte. Sabe por quê? Porque também em casa não teve. Foi tudo levado de qualquer jeito. Ó, porta de bar do faroeste, ó. Não sei quem fui, não quero saber. Vamos levando. Enquanto está crescendo, ó, meus filhos são bem crescidos, minha filha é bem educada. Termo. Você vai ver depois, quando ela tiver, ou ele tiver, que recuperar, ou aplicar aquilo que aprendeu para a vida própria deles. Filho é muito bom quando está dentro de casa, que é o momento certo de você ensiná-lo a ajudar, não só a construir o seu prédio, como o prédio da vida deles também. Senão a casa vai arruinar, e ruína por falta de sabedoria, falta de ensino. Só que tem uma coisa, irmãos, você e eu, nós, temos toda a obrigação de aprender. E o seu filho, você tem toda a obrigação de ensinar. Você está entendendo? Porque você já não tem mais pai para te ensinar, nem mãe. Eu também não tenho. Jesus está ensinando na carne. O projeto é de Jesus. Ele está nos ensinando através da palavra. Você está me entendendo, irmão? Você está entendendo? É da carne, é cortar na carne e ensinar. Feridas, problemas, você tem que arrancar tudo da pele, do corpo e começar iodo. Tem aquele iodo que ardia que nem um cão, que aquilo veio do inferno? Metiolate. Aquilo veio do inferno. Não sei se ainda tem. Quem veio do Brasil agora recente? Samuel talvez pode dizer pra gente, né? Não tem mais metiolate, não. Jesus libertou. Hã? Que arde, né? Porque eu nunca vi que só porque arde é cura. Porque é o que dizia, né? Quanto mais arde, melhor é. Então pinga limão, né? Pinga álcool para você vencer assim. Não é assim. Então, alguém já disse que eu estava falando sobre terapia de joelho, aí um senhor falou assim, olha, quando você estiver no ambiente, escute bem essa, quando você estiver no ambiente, precisando de terapia, e você encontrar um terapeuta, foge que ele é do inferno, porque ele vai te fazer sofrer do início ao fim. Porque a terapia, quando você precisa usar a terapia, né? Alguém já disse que a operação de joelho é pior depois do que a própria operação. Porque a operação você deita ali, dorme, não sente nada. Só acorda quando já foi tudo cortado. Agora depois é que você sofre, porque você anda no mesmo dia. Você é obrigado a andar no mesmo dia. Lógico que ali você está debaixo de morfina, de remédio para tirar dor. Só que quando eles te mandam para casa, 2 dias depois ele começa a cortar a morfina. E você só vai ficar melhor andando. O andar vai te tirar dor. Você cura andando. Aí é isso que eu penso em 2, 3 vezes, né? Irmão, eu não gosto de sofrer não. Vocês gostam de sofrer? Eu não gosto de sofrer não. Ninguém gosta de sofrer. Mas a casa é desse jeito. Vamos ler Efésios. Olha, Efésios assim, ó. Como também, dá para poder botar um pouquinho um antes, para ver se vai funcionar melhor. Olha, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de... Você já foi abençoado, viu, gente? Nós já somos abençoados. Já somos abençoados. Com toda a sorte de... Todas! Não é 50%, é todas. Aonde estão essas? Você vai descobrir daqui a pouco. Eu também não vi, mas vou ver. Algumas já vi, claro que a gente já viu, né? Com toda a sorte de bênçãos espirituais, né? Nos lugares celestiais em Cristo. Vamos lá. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Vai mais um, vai mais na frente. Acaba aí? Ah, não, está aí. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, o que Jesus trabalhou e preparou para nós é filhos que perdoam, filhos que se dedicam, filhos
e são fiéis. Essa é a fundação da casa espiritual na vida da gente. Ele nos predestinou. Tá? A fundação, o fundamento de uma planta é Deus trabalhando em silêncio na nossa vida. E é isso que a gente precisa entender e funcionar. Sabe, irmãos? Porque se a casa chegar no final da construção desses meninos que construíram a casa do Senhor, a casa que deram para eles construir, e der um problema, quem eles vão chamar? Primeiro, o dono da casa vai chamar o arquiteto. O arquiteto vai mostrar a planta de tudo que ele desenhou. O próximo passo é chamar o segundo ocupado. O primeiro ocupado, até então, a gente culpa o arquiteto. Depois o arquiteto mostra seus documentos, se torna livre. Aí vai chamar o segundo ocupado. O segundo ocupado é quem constrói. É o chefe, o dono da construtora. Aí chama o Aldair. Aldair fala assim, mostra tudo. As madeiras que comprou, os pregos que comprou, a planta que obedeceu. Aí eles falam assim, então, quem é o próximo? Quem é o que põe a mão no martelo? O Everton. Aí o Everton chega e fala assim, olha, o Aldair me passou tudo isso. É verdade? O material que ele comprou foi tudo aplicado. E eu distribuí o trabalho, mas nem tudo eu fiz, e sim dei ordem para fazer. Então tudo que eu dei ordem foi feito do jeito que eu mandei. Aí o dono da casa vai perguntar, mas por que rachou? Aí ele vai dizer assim, eu tenho que chamar os empregados. Aí chama o empregado. Aí eu quero voltar do que eu falei para você. Na hora de botar o prego galvanizado, eu não sei, de 5 inches, 6 inches, ele usou um galvanizado de 3 inches. Ou seja, o prego não alcançou a espessura da madeira suficiente para atravessar a próxima e fazer a ligadura, prender, pregar, segurar, sustentar, a pressão, não aguenta. O que acontece foi o que eu falei daquela época, a construção quebra. Você não ensina aos seus filhos a verdade que você passa, porque você passa por verdade. Verdade da compra da comida, verdade da compra da pagar a luz, verdade de ter que apertar o dinheiro. Quando eles pedem uma coisa você não pode comprar, eles têm que esperar. A verdade de botar eles para trabalhar cedo. Trabalho não mata, edifica as pessoas. Sabe? As pessoas crescem. Botar para trabalhar cedo, para quê? Para ter responsabilidade. E o dinheiro deles não vai 100%. Eles vão ter que ajudar dentro de casa. Por quê? Porque eles gastam luz. Eles gastam internet, eles gastam comida. Então, peraí, você vai tirar quanto de mim? Eu vou estabelecer X, para que você não fique sem nada, você fique com dinheiro ainda suficiente para você comprar suas coisas, mas você vai colocar dentro do orçamento. Como é que eu vou fazer isso? Senta aqui. Qual é o orçamento da família do mês? $1.000 de comida. Uma família grande, né? Bom, hoje em dia com 2 já gasta 1.000 por mês todo, né? Mas vamos dizer, a família grande. $1.000 de comida, 200 de luz, 200 de gás, não sei quanto de água, não sei quanto de internet, seguro, enfim, tudo que todo mundo usa, junta, somou, deu 5.000. Ah, que maravilha que fosse só 5.000. 5.000. Ah, quantos nós somos? Nós somos 3,5, vamos dizer assim, porque o outro você vai usar meio. Então, 3,5 você divide por 3,5. Sabe o que é isso, irmão? Isso não é miserez, não. É porque o que vai sobrar para ele é dele, e o que vai sobrar para você é de você. Só o que sobra para você, você não vai gastar onde ele vai gastar. Você vai empreender isso na família, que no futuro é benefício deles. Isso chama-se ensinamento para o amanhã. Casa vai crescer. Irmãos, a casa que todos participam cresce. A casa que todos não participam, você fica oprimido e cansado. Porque você leva nas costas o peso de tudo. Mas aí a pessoa diz, mas eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho que fazer. Não! Você não tem que fazer. Você tinha que fazer quando estava nos braços. Agora você não tem. Você tem que participar, chamar para dentro e ter ali uma divisão. Sabe por quê? Porque quando teus filhos saem de casa, ele vai ter que dividir com o outro. E vai dividir mesmo, então vai para a porta para fora. Nenhum garoto novo que vai juntar com a sua filha ou sua filha com o garoto novo que for. Lá o namorado, o noivo,
o marido que for, vai sustentar tudo sozinho, como você sustenta. Essa geração de hoje não é assim. A geração de hoje não é assim. É half and a half. E olha lá se não pegar um canalha e botar tudo nas costas dela. Ou ela pegar um canalha, a mulher sugar tudo dele. Claro. Mas o importante é que você ensinou. Você ajudou a construir o prédio da melhor forma possível. Aí você depois chega com a idade, você vai chegar na idade, que eu ainda não cheguei, mas você vai chegar na idade dos 66 anos, vai olhar para casa e vai dizer assim, essa casa me deu trabalho. Mas até hoje, ela está forte e bonita. Graças a Deus. E se eu fechar meus olhos, ela vai continuar aí. Porque, irmão, olha aqui, eu vou dizer uma coisa para você. Conhecimento não faz mal a ninguém. Sabe? Aprender não faz mal a ninguém. Sabe? Então, se você ensina aquilo que você sente pesado e divide entre as pessoas, acredite, vai sobrar mais no seu bolso e no bolso das pessoas. E aqueles que não sabiam vão aprender a dar valor àquilo que você faz. Sabe? Tenha pena dos seus filhos, ensina eles a ser normais, não monstros, não alienígenas, não pessoas usáveis para a mão de outras pessoas porque não conhecem. Ensina a realidade. É por isso que eu dou meu aplauso para aqueles que têm filhos, que os filhos são independentes. Porque você ensinou certo. Fora de casa. A minha filha que saiu de casa saiu depois dos 30 anos. Por que quis? Por mim estaria lá. Mas eu disse, espera, o dia que você sair, para voltar vai ser difícil. Porque você saiu porque quis. Você saiu na melhor época. Lógico que a gente estava impedindo o espaço dela. Porque já era uma adulta. Né? Então assim, eu quero ter meu canto, a minha... Vai! Não tem nada errado. Mas quando encontrar um problema lá fora, não vem chorando para cá. Fez, sabe? Encara o trabalho, encara o problema, resolve o problema e vença. Que foi para isso que nós te ensinamos. Porque nós chegamos aqui sem pai e sem mãe. Eu acredito que vocês também, né? Lógico, alguns já tinham, não sei. E você venceu. É isso que seus filhos precisam fazer. É isso que é uma casa edificada. Vocês são cooperadores. Nós somos cooperadores desse prédio. Quem nós somos? Os trabalhadores. Chega uma pessoa nova lá na sua equipe. O que você faz com ela? Manda ela fazer o que ela quer? Tem padrão para ela começar? Para ela fazer alguma coisa? Tem, né? Aí quem vai ensinar ela? Você talvez não vai ensinar a carregar uma madeira, mas dividir o peso da madeira no ombro talvez você ensine. Porque senão pode se machucar, não é verdade? Você vai ensinar a pessoa a pegar o martelo, não é no meio do martelo, mas é na ponta do martelo, para poder bater. Né? Não é assim? Ei mulheres, vocês que limpam casa, lá no Brasil, era mangueira, água, sabão e vassoura. Se você fizer isso aqui, você acaba com a casa da criatura. Você vai ser presa. Aqui é paninho para tudo e produto para tudo. E tem que limpar. E você aprendeu com alguém quando chegou aqui. Vai me ensinar a limpar uma casa? Eu sou mãe de filhos. Eu criei filhos no Brasil. Eu tive casa. Minha casa tem 2 andares, 5 prédios, não sei o quê. Eu sempre lavei. Não, mas lá é uma coisa, aqui é outra. Aqui é no gesso, querida. Parede aqui é gesso. Viu? Aqui é madeira. Aqui cupim come, a casa cai. Aqui apodrece. Aí alguém vai ensinar. Edificando o tempo. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida. Sabe, eu fiz questão de ter um segmento da noite de ontem. Lógico que algumas pessoas que tiveram ontem não estão hoje, e muitos que não tiveram nem ontem também não estão hoje, mas, quem sabe, se a gente aplicar isso na vida da gente, vai contagiar outras pessoas, e é de um em um que a gente vai crescendo. É isso que sabe, a palavra de Deus veio no meu coração e eu anotei o máximo possível, porque eu acho que a gente tem que ensinar o que a gente aprendeu. Minha vida com Cid e com Camila, a nossa vida é muito simples. É muito A, B e C. Não tem mistério mais. É A, B e C. Sabe? Não tem esse negócio. Não. A, B e C. É isso e acabou. E ela foi criada desse jeito. Não tinha mãe aqui com a gente. Não tinha irmão.
não tinha pai, é só gente. Quando não tinha babysitter, que aliás que eu tirei da babysitter muito cedo. Digo, não, chega. Cília fica em casa e babysitter, dá um jeito. Vira babysitter. E ela virou babysitter. Depois, levamos para o trabalho. Estava um espanadorzinho lá. Espanava o quê? Não sei, às vezes as coisas lá. Talvez nem espanava lá, mas estava batendo. Porque queria ficar no espanador na mão. E ganhava um dinheiro. E ganhava um dinheiro. A gente pagava ela. Para fazer o quê? Sacudir o espanador. Mas ela teve valor, ela deu valor àquilo. Começou a ganhar dinheirinho e guardar, ué. Que idade era isso? Eu não sei nem que idade era aquela. Que idade era aquela? Desde os 5 anos. 5 anos. Quem tem filho de 5 anos? Já botou para lavar alguma coisa? Para carregar alguma coisa? Já botou? Bota sempre. Tirar pó. Isso, estabelece uma norma em casa, fala assim, o lixo é teu. Os brinquedos no chão é seu. Guarda tudo. Guarda tudo. Quando não tem aula, eu levo para trabalhar comigo. Isso, E farmácia. desse jeito. Ah, mas a minha mulher não vai deixar. Bota a mulher para fora. Manda ela para o shopping. E você põe a ordem na zorra. É assim. A casa edifica, irmão. Porque você vai ver depois. Tá? Você quer ver a ordem da sua casa? Entra no quarto do seu filho. Olha debaixo da cama. Você vai ver a ordem. A casa está sendo edificada. A casa está sendo edificada. E é Deus. Porque Deus faz isso com a gente, gente. Deus faz isso com a gente. Deus entra na nossa intimidade. E é por isso que às vezes a gente está chorando por coisas e não está ganhando, porque nós estamos nus diante de Deus. Nada é possível esconder de Deus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos terminar a nossa reunião nesse domingo. Vamos ficar de pé. Aliás, vamos passar os nossos dízimos. Foi bem lembrado, esqueci. Nossos dízimos e ofertas. A nossa irmã Larissa, a nossa voluntária, está ali para poder estender para vocês aí um envelope, se você quiser. Senão você pode usar os aplicativos que você já está aí sabendo trocentas vezes que nós temos o Cash App, nós temos o Venmo, você pode fazer diretamente para os nossos aplicativos. Senão você pode pegar um dos nossos envelopes e fazer os dízimos e oferta em nome do Senhor Jesus Cristo. Trazer aqui na frente, enquanto nós oramos.